O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, mas não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procura matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. E este não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Meus caríssimos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui na Basílica de Nazaré, em Belém, e aos que participam da Rede Vida, estamos caminhando rumo à Semana Santa. Semana Santa que é semana triste, porque Jesus acaba morrendo e sepultado, mas alegre, porque o último dia é dia de Páscoa, que é dia da ressurreição. E toda a missa que nós celebramos é uma continuação deste evento histórico que ficou central em toda a história até o fim do mundo, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Nós proclamamos a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Embora os homens, como no antigo, como agora e como será até o fim do mundo, nem sempre aceitam e acolhem este Jesus, e não sempre, com humildade e com coração agradecido, recebem a visita de Deus. Porque até quando estivermos neste mundo, nós preferimos ser enrolados, ser enganados pelos bens materiais e pelos prazeres que o mundo oferece, esquecendo a verdadeira finalidade da nossa vida, que enquanto vida humana doada por Deus Criador, embora afligida, embora deturpada pelos pecados, porém redimida, refeita, renovada pela redenção de Jesus. Mas nós, estranho este fato, preferimos esta vida sofrida, esta vida às vezes sem significado nenhum, tirando Deus no meio, do que pensar muito alto, pensar na redenção de Jesus
e na vitória sobre a morte e o pecado que Jesus fez nele e em nós todos, a ressurreição de Jesus. Parece estranho que a primeira leitura de hoje do profeta Jeremias, portanto, séculos e séculos antes de Jesus, revela que o homem não quer Jesus, não quer aceitar a Deus. O livro da sabedoria, que é o último livro do Antigo Testamento, escrito mais ou menos um século ou 70 anos antes de Jesus aparecer, é um livro densíssimo, quase revela uma situação de Novo Testamento. É uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo, que depois se encarna em Jesus, nos revela uma situação triste. Os homens, quando vem alguém que quer seguir a Deus, rejeitam este mensageiro de Deus. Porque, como diz o texto, a vida deste homem está nos incomodando. Ele chama atenção sobre os nossos erros, os nossos limites, nossas cobiças, nossas injustiças. Então não tem outra coisa para fazer do que eliminá-lo. Vamos torturá-lo, vamos humilhá-lo, vamos matá-lo. Assim nós estamos livres de poder viver a nossa vida. Este Antigo Testamento. As mesmas palavras se ouviram lá no Calvário. Jesus apendurado na cruz e os fariseus quase se regozijando de ter conseguido prender Jesus, torturá-lo e crucificá-lo na cruz, repetem as mesmas coisas. Desce da cruz. Aí nós vamos acreditar que tu és de verdade filho de Deus. É um desafio que lançamos contra Jesus, dando gargalhadas, porque achavam que Jesus nunca teria feito uma coisa dessa. Podia fazê-lo, mas não fez naquele momento, sendo desafiado pelos fariseus, mas o realizou na hora dele. Tudo tem uma hora marcada pelo Pai do céu. Esse é o Evangelho de hoje. Jesus é procurado pelos judeus para ser morto. E ele se apresenta, prega publicamente no templo, porque não tinha chegado a hora dele. Qual é esta hora de Jesus? É a hora que o Pai do céu, o Pai de Jesus, marcou. E Jesus sempre visa esta hora. A minha hora não chegou. E no fim da vida dele, na ceia que celebra com os apóstolos, o último ato público de Jesus, já chegou a hora. Jesus era consciente de quanto estava para acontecer na vida dele, quanto tinha de sofrer, quanto ter de humilhações, violência, incompreensão, coisas ridículas que se diziam dele. Tudo isto Jesus era consciente. Pois bem, quando nós assistimos a esta repetição do que a profecia do Antigo Testamento tinha feito, nós, de verdade, ficamos pasmados. Como as profecias se coincidem com a história. Jesus, consciente do que estava acontecendo, não se recusa de aceitar as humilhações, a tortura e a morte, porque o Pai determinou assim. Por que tudo isto? Qualquer um de nós, caríssimos irmãos, se teria rebelado, tendo condições de se desvincular das garras destes inimigos prepotentes, injustos. Jesus não faz isto, obedece à hora do Pai.
Será que o Pai é tão cruel que permite e deixa seu filho ser maltratado de uma maneira tão humilhante que nenhum mortal sofreu sobre a terra? Será que Deus não é amor? Ele é crueldade? Ele é um ídolo impassível que quer por força o sacrifício de alguém, neste caso seu filho único? Aqui que está o grande mistério da nossa fé, caríssimos irmãos. Deus não é ídolo, é o único Deus, é vida, é amor, é compaixão, é misericórdia. Misericórdia não provocada, misericórdia doada. Deus, enquanto amor e misericórdia, quer salvar a humanidade, a quem Ele fez imagem e semelhança dEle. É a obra-prima da criação de Deus, que o pecado estragou, mas Ele não volta atrás. Para Ele, a criatura humana é a sua imagem e semelhança, é a sua glória. E a glória de Deus está a caminhar com os homens. E quando vê que os homens rejeitam o amor, rejeitam a vida, rejeitam a felicidade, para não perder os cacos de prazer que o mundo oferece, Deus não se esconde, mas toma a iniciativa e manda o seu Filho para que ele, se tornando homem no meio dos homens, assumisse todos os pecados dos homens, se tornando, como diz São Paulo, pecado, para acima dele cair toda a força da justiça de Deus para eliminar do mundo o pecado e a morte. Deus, amor, fez tudo isto, permitiu impassível que Jesus sofresse tanto na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Afaste de mim este cálice que me atormenta, disse Jesus no início da paixão na agonia. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas se faça a tua vontade, e a vontade do Pai. Jesus, vendo quanto o Pai nos ama, não por obediência só, mas por solidariedade com o plano do Pai, que é amor infinito, Ele se oferece espontaneamente. Eu me torno homem para sofrer em lugar dos homens e com meu sangue lavar todos os pecados do mundo, para depois, com a minha ressurreição, fazer deles criaturas novas, homens e mulheres novas. Este é o plano maravilhoso de Deus. Isto que nós estamos celebrando nesta quaresma. Visemos, caríssimos irmãos e irmãs, o amor misericordioso, compassionável de Deus. É infinito. Ele não para perante os nossos pecados. Quantos pecados e injustiças sendo perpetrados nestes dias, quantas calúnias, quantas ofensas, quantas humilhações jogadas contra a Igreja, que é o corpo místico de Cristo, que continua a obra de Cristo. Tudo achando graça daquilo que Deus fez, chegando a pronunciar oficialmente: Deus está morto, é melhor que saia deste mundo, porque nos incomoda. Ainda continua esta mentalidade no mundo. Mas Deus, que é amor, não recua. Os homens podem rejeitá-lo, mas Ele os ama. E Ele se oferece para trocar esta incipiência dos homens, esta loucura dos homens e esta maldade dos homens, transformá-la em um ato de humildade e de abandono nos braços da misericórdia do Pai. Isto que Deus quer. Ele não se cansa de amar, não se cansa de perdoar, não se cansa de usar misericórdia, esperando até o último instante da vida do homem ou da mulher, para que eles arrependidos pudessem pedir perdão. Errei a vida toda, meu Pai, me perdoe. Basta só esta palavrinha, me perdoe.
e Deus doa imediatamente a vida eterna a estes a quem Ele os considera e os ama como filhos e filhas, como ama Filho único dele, a Jesus. Esta revelação que a liturgia nos oferece, meus caríssimos irmãos, cravemos-la aqui, na nossa consciência, na nossa memória, no nosso coração. Caminhemos para a Semana Santa alimentados com estas palavras que a liturgia nos oferece, profecias, Evangelho, tudo se compõe harmonicamente para não ter dúvidas sobre o pensamento de Deus. Nós estamos sendo amados de uma maneira infinita. Nunca Deus se cansa, para de nos amar e nos perdoar. Cabe a nós, então, abrir o nosso coração e nos deixar invadir pela luz do Espírito, o Espírito Santo que é amor, para que Ele transforme uma pessoa pecadora, humilhada, completamente destruída pelo pecado, numa criatura nova, filho e filha de Deus, digno e digna de reinar com Jesus na casa do Pai para sempre. Esta é a meta, o destino que Deus quer que se realize. Cabe a nós então fazer um ato de fé nesta misericórdia, nesta bondade do Pai, que nunca vai nos abandonar, até quando nós façamos este gesto do filho pródigo que se joga no colo do próprio Pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti, me trate como um servo, que nada, e meu filho seja revestido com os vestidos mais solenes da nossa situação social. Se faça festa, se banqueteie, porque meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora está vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.